Gênesis capítulo 8, versículo 20. Respire essa atmosfera de Deus, esse lugar. Glória a Deus. Tem momentos que a gente é privilegiado e não aproveita as oportunidades de Deus. Levantou Noé o altar ao Senhor, e tomando os animais limpos e aves limpas, ofereceu um holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixarei de haver sementeira, ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? Oh, aleluia. Ontem eu conheci um casal, nem sei se está aqui, e pouco tempo está na igreja, e já teve entendimento de um altar, de pegar a sua esposa e começar a orar, levantando um altar para Deus. Então talvez as pequeninas coisas que talvez ele não fazia, de almejar estar mais perto da família, o altar direcionou a ter tempo mais com seu filho, com a sua família. E eu, ontem, depois do culto, falei: Senhor, o que eu vou pregar amanhã? E aí eu comecei a ver que Deus tem pressa. E às vezes a gente está anos na igreja e não entende o que é levantar um altar a Deus. Porque muitas vezes a nossa cultura, o nosso pensamento é levantar altar para pedir a Deus. Não há problema. Mas o fundamento do altar, da oração, de uma campanha, de jejum, né? A gente sempre traz para nós, pelos nossos desejos, pelas nossas necessidades. E altar não é isso. Deus estava irado. Deus estava irado com o povo, porque se corrompeu, se prostituiu, havia violência, havia maldade no meio do povo. E aí Deus manda o dilúvio. Eu creio que ainda no coração de Deus, mesmo acabando com o dilúvio, Deus falou: se o povo não de dura serviço, né? Estou dizendo, estou conjecturando, não estou falando que Deus falou, mas eu creio que no pensamento Deus falou assim: eu fiz o dilúvio. Se o povo não não tomar rumo na vida, talvez eu lance outro dilúvio, e assim de geração em geração. A gente leu no texto que um altar de adoração mudou um decreto de morte, mudou um decreto onde Deus recebeu aquele aroma suave às suas narinas e foi agradável a Deus. Mexeu com o coração de Deus. Oh, Espírito Santo. Eu olho essa passagem e vejo que um homem cheio de debilidades, depois, caiu para frente, foi abençoado, porque levantou um altar a Deus e tocou em Deus. Nós temos que aprender que nós temos que tocar em Deus para Ele mudar muitos decretos.
Abraão orou, porque Deus queria destruir Sodoma e Gomorra. A oração, o altar que Abraão fez, se tiver 100, 50, e foi diminuindo, e não tinha. Mas intercedeu. Quantas coisas não acontecem conosco, e quantas coisas, veio a contribuir, quantos altares veio a contribuir que eu e você estivéssemos aqui nessa manhã. Alguém orou por você, levantou o altar, anos e anos, para que você conhecesse a Jesus como Senhor e Salvador. Mas não é só isso, a caminhada é longa. Mas eu vou orar todos os dias para que abra o meu entendimento. Amém. E o seu entendimento, para nós seguirmos muito mais do que nós chegamos. E ganharmos tempo que nós temos perdido em Deus. Porque é difícil a gente conhecer a Deus. Mas a gente olhando a Bíblia, a gente vê que poucos homens chamaram a atenção de Deus. Vamos mudar a nossa mentalidade de viver em Deus. Nós vivemos sempre em religião, em dogmas, em achismo. Eu acho assim, eu penso assim. A casa é minha, o corpo é meu. Eu quero tomar conta da minha família, agora da porta para fora. Nós vivemos muitos anos, irmãos, com a mentalidade de quatro paredes. E a palavra de Deus é ide, fazeis discípulos, ensinando, cuidando. Que a partir de hoje mude essa mentalidade. Lógico, você tem que cuidar da sua família, mas nós temos que ir para fora. Queria eu que a família ficasse comigo pro resto da vida. Nicolas, Ellen, mas nós somos arco. Nós vamos lançá-los e dar destino a eles. Verdade. Então achei bonito o casal dizendo que estão orando e tem as dificuldades ainda, porque tem o desgaste do casamento em torno de tudo isso. Daí falou pro filhinho, a gente ora junto, né, filho? O menino balançou a cabeça, porque está aprendendo a cultura de reino. Está aprendendo que precisa orar. A Ellen é a que mais grita, é a pentecostal, ela grita, ela redopeia, entendeu? Quando estamos orando, né? E ora por todos que ela lembra. E essa mentalidade que nós temos que trocar, que nem a Sarinha veio aqui, rodopiou na hora do louvor, veio, amém? Porque nesse ambiente que ela está sendo criada, no ambiente de adoração, no ambiente de busca, no ambiente em que nós viemos adorar a Deus. Oh, xarabacabe, arabacoubia. Buscar o Senhor, né? Seu reino e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você tem uma necessidade, nós temos que buscar a Deus. Eu sempre vou tocar nessa tecla, sabe? Eu acho que tudo que aconteceu com a Vera me despertou, eu já estava desprendido de muita coisa, mas aquilo me deu um start na minha mente, na minha vida. Eu falei, nós não somos nada. Nós sonhamos tantas coisas, projetamos tantas coisas, mas o fôlego é do Senhor. Se Ele cessar o nosso fôlego, nós morremos hoje, amanhã. E o duro é chegar na presença de Deus, que nós vamos estar diante do Senhor e falar, olha, eu fui para o Japão, eu trabalhei, eu fiz, eu estava em todos os cultos. E o Senhor falar, olha, não te conheço.
Olha, você fez bolo de chocolate. Eu não gosto, eu gosto de baunilha. Não é o fazer, não é o estar. É fazer a vontade de Deus. Nós temos estratégia, nós temos muita coisa que nós montamos para benefício nosso. Mas o que nós temos construído? Porque aqui diz, né? Eu nem sei se eu cheguei lá. Aqui diz que Abel, a oferta de Abel foi a oferta, aleluia, que Deus recebeu. E a de Caim, Deus não recebeu. E eu perguntei, sabe por quê? Né? Era fruta? Não. Porque a mentalidade de Caim era construir cidades. Nimrod foi a geração de Caim. Então ele não tinha no coração de levantar altares. Quando Abel morre, quando o sangue de Abel é derramado, né? Adão teve um filho chamado Sete. E Sete levantou altares a Deus. Da geração de, né? Da geração de Sete tem, né? Enoque. Enoque, muito mais que levantar altares, ele tinha 24 horas a presença de Deus, ele andava com Deus, ele dormia com Deus, sabe? Às vezes eu pensava assim, né? Um dia Catarina Kuma, né? Numa entrevista bem antiga, a pessoa pergunta: quantas horas, Catarina Kuma, você ora? E ela falou: eu oro 24 horas. E quando eu ouvi aquilo, eu falei: essa mulher é soberba, porque como a gente pode orar 24 horas, né? Tá se achando, né? Mas hoje eu entendo, né? Hoje eu vim com uma nova mentalidade, hoje eu vim com uma busca de altar, hoje eu vim porque eu creio que o Japão vai mudar. Sabe, tudo que acontece na nossa vida dá um start. E muitas vezes a gente não se atenta. Nós construímos tantas coisas, mas nós não levantamos altares. Nós não se preocupamos, né, com aquilo que Deus tem como propósito na minha e na sua vida. Sabe? Para mudar esse Oizumi, irmãos. Para abrir esse céu de bronze. Nós temos que levantar altares. Aleluia. Mas altar, irmãos, como diz lá em Levítico, se eu não me lembro, 6 ou 9, né, diz que o sacerdote tem que deixar queimar, né, o fogo tem que estar 24 horas aceso. O altar tem que estar continuamente. E em Apocalipse diz que eu e você somos reis e sacerdotes. Então há um encargo para mim e para você, né? Deixarmos esse altar em chamas todos os dias. Como nós vamos deixar o altar em chamas? É colocando fogo, é colocando adoração, é colocando, aleluia, algo, trazendo o céu para reinar na nossa casa, no nosso problema, na nossa vida, aleluia, trazendo o céu para o Oizumi, trazendo o céu para nós, aleluia. Se eu sozinho, é complicado, mas se a igreja se levantar hoje e começar a orar, e começar a pegar, né? Mesmo se você esteja talvez só, mas você chegar a levantar um altar no canto da sua casa, entrar de joelho, porque altar é você ajoelhar. Altar é você reverenciar o Rei dos Reis. Altar é você colocar o rosto em pó, dizendo: Senhor, eu não sou nada. Eu sou impuro, Senhor. Senhor, preciso, Senhor, alinhar o meu caráter, Deus. Fazer um MDA santo com o Senhor, falando: Senhor, eu preciso, Senhor. Eu sou negligente, Senhor, na tua obra, Senhor. Muitas coisas que eu precisava fazer eu não faço, como Paulo falou, e as coisas que eu não preciso fazer eu faço toda hora. Senhor, eu vou aos cultos, Senhor, mas fico olhando os e-mails, Senhor, fotos. Senhor,
Senhor, eu não te honro no trabalho, Senhor, eu falto. Eu não te honro na escola, eu falto, Senhor. Senhor, eu não te honro, Senhor, em tantos lugares, ó Deus. Mas me perdoa. Hoje eu tomo um posicionamento diante de Ti, Senhor. Eu não honro minha esposa, eu não honro meu marido, eu não honro os meus pais, Senhor. Senhor, eu quero Te adorar, ó Pai. Senhor, eu quero ser igual Paulo e Silas, todo arrebentado, todo machucado, num lugar ruim, num lugar mal cheiroso, Senhor. Quem entende altar, não reclama. Quem entende altar como Paulo e Silas, não reclama. Começaram a louvar ao Senhor e as correntes caíram por terra. Porque quando nós chamamos o altar para nós, não é a nossa força que consegue quebrar as correntes, é a presença de Deus. Altar de adoração muda ambientes. Por isso que eu não entendo tantos lares de irmãos, ó Pai, é oprimido. Por quê? Porque não levanta altares. Quer levar a obra com suas forças, da sua maneira. E quando nós dobramos nossos joelhos, referenciamos que nós não somos nada. O ego cai por terra. E a majestade de Deus é manifesta. Xarabacou, Berabadabia. Dos que eu dei o exemplo, que nós sempre buscamos a unção de Deus. E a unção de Deus é muito boa, não é? É tremendo quando você vai orar por alguém e a pessoa sente a presença, né? Cai, ou a pessoa começa a tremer, sente a presença de Deus, Deus fazendo algo sobre a pessoa, Deus acrescentando unção, Deus libertando, Deus se movimentando através de você como instrumento. Talvez eu falei ontem isso. Mas quando nós montamos um altar a Deus, uma adoração a Deus, é o próprio Deus. Quando eu olhava Benihim, via o Benihim cantando, eu falava, mas ele só canta. Ele estava atraindo a presença de Deus, mas já não era naquele lugar. Ele já tinha atraído a presença de Deus porque ele levantou altares antes de subir naquele lugar. E as coisas são manifestas porque aí não é você sendo usado como instrumento, é o próprio Deus curando, é o próprio Deus libertando, é o próprio Deus enchendo, é o próprio Deus, né, dando clareamento no destino, no propósito, clareando as coisas para nós. Então eu falo, a igreja de Deus só vai marchar se nós dobrarmos os nossos joelhos todos os dias. Por que a Coreia hoje é evangelizada? Porque antes do trabalho, todas as igrejas, né, oram 3 horas por dia, mas não oram de necessidade. Tem 3 horas que eles oram quebrando os céus, clamando para colocar toda a potestade por terra. Segundo, começam a adorar. Aí o céu da Coreia é movido. As igrejas têm essa cultura já. E eu vejo que para nós, né,
Eu creio que vai demorar um tempo, mas eu creio que nessa manhã, se eu e você nos levantarmos, amém? Na sua casa, talvez a sua esposa não queira, talvez o seu marido não queira, talvez seus filhos não queiram, mas comece você. Comece você a levantar um altar dentro da sua casa. O ambiente vai mudar porque a presença de Deus vai reinar. É Deus. Vai reinar sobre todas as coisas. Porque tudo que nós temos o propósito de servir ao reino, Deus abre as portas, Deus escancara as portas, Deus abre, né? E quando nós entramos no nível de adoração, as portas são abertas porque nós vamos galgando, né? Degraus espirituais. Aleluia. Abra a palavra de Deus, por favor. Me perdoe aqui. Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 7, amém? Não, me perdoe. Abre em Juízes, capítulo 6, 16. Juízes, capítulo 6, de Gideão. Nós vamos falar sobre Gideão. 6, 16 a 24. Todos acharam? Eu não achei ainda. Amém. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que tu, Senhor, me falas. Rogo-te que daqui não apartes até que eu volte. Traga a minha oferta e deponha perante mim. Respondeu ele: esperei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito, bolos asmos e uma efa de farinha. E a carne pôs num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-lhe até debaixo do orvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-no sobre esta penha, derramarei por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor e, pondo do cajado trazia na mão, tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo, a penha consumiu carne e bolos, e o anjo do Senhor desapareceu na sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e chamou o Senhor paz. E até o dia de hoje há o altar em Ofra. Amém? Gideão talvez seja igual a nós, meio medrosão, né? Porque quando Deus chamou Gideão, ele estava escondido no lugar onde amassava vinho, né? E era um lugar impróprio, né? Para tirar do trigo. Mas daí o Senhor chama homem valente, né? O Senhor chama ele para a batalha. Aí ele faz um monte de testes com o Senhor para ver se o Senhor estava com ele mesmo, né? Ele foi com 31 homens. E dizem os historiadores que 31 homens já era insuficiente pelos midianitas que tinham. Fatalmente, se fosse no poder humano, né? Num poder do eu, num poder da estratégia humana, né? Eles perderiam facilmente, porque era uma multidão midianitas. Eles vinham, arrasavam tudo, né?
Deixaram porque pela desobediência ao povo. Aí Deus levanta um homem medroso e faz dele um homem valente. Porque o Espírito Santo de Deus, creio, né, que levantou Gideão. Mas o interessante aqui é que Deus pede e ele faz um altar a Deus. E Deus recebe tudo. E se a gente contar para alguém que não conhece Deus, vai falar, não, era um cântaro, era uma tocha, entendeu? Essas eram as armas. Eles tinham espadas, mas irmãos, se 31 mil homens era insuficiente, imagina 300. Então eu vejo que quando nós levantamos um altar para Deus, talvez você entrou aqui com impossibilidades, sabe? Impossibilidades, né? De ganhar. Impossibilidades de Deus fazer, impossibilidades humanas. Por isso, né, que às vezes eu perguntar, por que Gideão toda hora pergunta se a lã vai ficar cheia, se a lã vai ficar seca, se a terra não sei o quê, né, testando Deus, porque era impossível ganhar os midianitas naquela época. Era um exército formado de soldados, de homens cruéis, que arrasavam tudo, levavam tudo, sabe? Igual o gafanhoto. Tchum. Por isso que muitas vezes ele tinha incerteza se Deus estaria com ele ou não. Talvez você entrou aqui com muitas incertezas. Talvez você entrou aqui na impossibilidade de acontecer aquilo que você já pediu a Deus. Mas o segredo é o altar. O segredo é a oferta a Deus. O segredo é se derramar na presença de Deus. Imagina, com um cântarozinho, com a tocha, e gritar. E Deus deu a vitória. As outras tribos ajudaram, mas Deus deu a vitória. Houve algo sobrenatural. Por 40 anos houve paz em Israel. Por 40 anos, quando Gideão, né, depois se perdeu lá, mas quando, né, com a estola, mas por 40 anos houve paz. Os midianitas não invadiram, né? É como se você tivesse hoje, né, aqui em Oizumi, o SECOM aí, aquele negócio, né? Ninguém entrava, ninguém entrou no território, porque havia altar, havia a presença do Todo-Poderoso. Deus tinha dado a vitória e os midianitas tinham medo do povo, porque Deus estava à frente daquele povo. Mas eu quero ir mais a fundo. Vamos estar lendo Samuel 7, capítulo 10, de 7 a 10, amém? Esse para mim é sobrenatural, esse texto. Escreva, guarde. É um texto que eu não vi. E quando você levanta altares a Deus como Gideão, Gideão destruiu o altar do pai. E os amigos do pai vieram para matar Gideão. Quando nós levantamos altares, irmãos, nós destruímos os altares que nós construímos na nossa vida. Então nessa manhã, eu creio que você está no propósito de levantar altares. Então quebra tudo aquilo que você construiu.
que não pertence a Deus. Aleluia. Amém? 7:7. Amém? Vocês acharam? Vamos ler do 5. Amém? Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, pois nós, para que nos livre das mãos de filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro e ainda mamava, e sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Portanto, foi a mão do Senhor contra eles todos. Os dias de Samuel, a cidade dos filisteus haviam tomado a Israel, foram restituídas, de Eglon e Gate, e até o território delas arrebatou Israel nas mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias da vida a Israel, de ano em ano. Fazia volta, passava por Betel, julgava Misca, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Irmão, na Bíblia eu não encontro um versículo mais tremendo, mais, aleluia, aqui. E quando eu leio, mexe aqui não sei, aqui, começa a mexer, porque eu vejo, aleluia, que um altar pode mudar tantas coisas. Verdade. Jesus. Jesus. Irmãos, se você é juiz, se você lidera um povo, a primeira coisa, sabendo que os filisteus iriam invadir, o que você faria? Pegaria o Bruno, pegaria os irmãos, fala: vai à frente, pega aí a espada, lança, canhão, metralhadora e vai lá. Não é? Pegar, como que é os aviões aí, não sei, sai foguete para todo lado. Porque quando um homem de Deus entende o poder de um altar, ele não se preocupou. Tinha tantos guerreiros ali, homens que daria vida. E o povo já estava chegando, os inimigos estavam chegando. Então, às vezes você entrou aqui e o seu problema cada dia aumenta mais. Tem pessoas aqui que nem dormem direito à noite, porque o problema aumenta, 24 horas em vez de estar adorando, não, o problema está, a mente está. Xarabacabe, arabacoube, arabadaba, arabaquebe. Irmãos, sempre medite nessa palavra poderosa, sempre medite nesse versículo, o que Deus fez. Porque na realidade, quando Samuel levantou o altar, Deus, começou, ele recebeu aquela adoração, recebeu e ele
destruiu os inimigos. Ele como se diz, como se fosse aqui Oizumi. No território de Oizumi, nas ruas de Oizumi, por 40 anos não entrou o inimigo, né? Os filisteus não vieram, porque havia uma cobertura do céu, do próprio Deus, do próprio Senhor, sabe? Né? Nessas ruas começou a invadir, né? Como se diria, uma proteção de Deus sobre aquele território. O inimigo, né, não conseguiu penetrar, porque havia presença do altar naquele lugar, porque havia um homem chamado Samuel que levantou o altar, sabendo do poder do altar, sabendo do poder do louvor, do poder da adoração a Deus. Nada aconteceu. Que nessa manhã eu e você entendamos o que é um altar, o poder do altar, o poder da adoração, o poder que destrava.